Uma das coisas mais perturbadoras, mas ao mesmo tempo fascinantes que existe é um serial killer. Afinal, são assassinos com sede de matar que ficam escondidos entre nós na sociedade, em silêncio, procurando o próximo a ser morto. Diferente de um terrorista, o serial killer vai acumulando vítimas devagar e silenciosamente, e quando finalmente são descobertos e pegos, já destruíram as vidas de muitas famílias. No vídeo de hoje, vamos ver aqueles que são considerados os serial killers mais mortais da história. Os anos 70 foram abundantes em casos de serial killers pelos Estados Unidos. De Ted Bundy até o filho de Sam, todos encheram as páginas dos jornais da época. Mas aquele que hoje é considerado o mais prolífico desse tipo de assassino, só começou sua série de matanças em 1982. Gary Ridgway, também conhecido como o assassino do Rio Verde, era um funileiro e ex-militar, e vivia na região de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. Ele foi condenado por 49 assassinatos comprovados, mas chegou a confessar mais de 70 vítimas. A maioria delas eram prostitutas ou garotas pedindo carona, que tinham o azar de cruzar seu caminho. Ele geralmente as estrangulava e desovava os corpos, nas matas próximas ao Rio Verde, ou ao redor do aeroporto da cidade. Ele ainda tinha o hábito de voltar nos dias seguintes, para praticar necrofilia com os corpos das vítimas. Ridgway chegou a ser preso no começo de sua matança, mas após passar por um teste de polígrafo, foi solto para continuar a matar. Após 2 décadas sem ser pego, finalmente a polícia fez um teste de DNA, em 2001, que ligou Ridgway às mulheres assassinadas. Por ter confessado e ajudado as autoridades a identificarem suas vítimas, Gary Ridgway não pegou pena de morte, e continua até hoje preso na penitenciária de segurança máxima de Walla Walla. Do outro lado do mundo, na Rússia, vem o próximo assassino. Andrei Chikatilo, ou como ficou conhecido, o açougueiro de Rostov, foi um professor infernal. Após inúmeros casos de pedofilia de alunos e alunas, Chikatilo começou seu reino de terror em 1978, após esfaquear e estrangular uma garota de 9 anos. Depois desse primeiro assassinato, o açougueiro só conseguia ter orgasmos após matar, o que fez com que ele matasse 56 pessoas, e em sua maioria crianças e adolescentes. Normalmente, ele se aproximava delas em estações de trem ou ônibus, e após convencê-las a irem até uma mata próxima, estripava e removia seus órgãos e olhos, chegando a esfaqueá-las mais de 50 vezes. Assim como Ridgway, Chikatilo chegou a ser preso, mas foi solto após um erro na perícia. O açougueiro de Rostov só foi parado em 1990, logo após matar sua última vítima. Ao sair da mata, um policial reparou em Chikatilo, com as roupas sujas de terra, e o colocou em vigilância. Os policiais repararam que ele se aproximava constantemente de jovens e crianças nas estações, e na maioria das vezes não conseguia ganhar a confiança de seus alvos. Após a prisão, ele finalmente confessou e detalhou as inúmeras mortes que perpetrou. Chikatilo foi executado em 1994, com um tiro na cabeça. O próximo caso se passa em terras tupiniquins. Sim, o Brasil tem um dos mais prolíficos assassinos seriais da história moderna. Seu nome? Pedro Rodrigues Filho, o famigerado Pedrinho Matador. Pedrinho começou a matar aos 14 anos de idade, ao assassinar o vice-prefeito da cidade de Alfenas, em Minas Gerais, após este acusar seu pai de roubar o dinheiro da merenda de uma escola da cidade. Depois de matar o político, Pedrinho ainda matou o verdadeiro ladrão, e fugiu para Mogi das Cruzes, em São Paulo. Continuando com uma vida de crimes, ele já tinha matado 10 pessoas, antes de completar 18 anos. Mas Pedrinho ainda viria a matar seu próprio pai, por ter matado sua mãe com um facão. Para se vingar, Pedrinho chegou a arrancar um pedaço do coração do pai, e comer. Pedrinho Matador foi finalmente preso em 1973, e foi na cadeia onde sua onda de matanças foi maior. Pedrinho matou cerca de 60 outros condenados. Apesar de comprovarem um total de 71 mortes, o assassino alega ter feito mais de 100 mortes. Com este número impressionante de vítimas, Pedrinho foi condenado a mais de 400 anos de prisão, mas a justiça brasileira só permite 30 anos de encarceramento. Por conta disso, Pedrinho foi solto em 2007, indo morar em Fortaleza, no Ceará. Em 2011, Pedrinho Matador foi preso novamente, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, aonde trabalhava de caseiro.
Foi preso por participação em 6 rebeliões nos presídios em que cumpriu pena. Está preso até hoje. De forma impressionante, ou uma coincidência macabra, os 2 maiores assassinos seriais são de um mesmo país. Colômbia. Pedro López, ou o Monstro dos Andes, o segundo mais prolífico, foi sentenciado pela morte de 110 garotas, apesar de alegar ter matado e estuprado mais de 300, espalhadas por Colômbia, Peru e Equador. López era filho de uma prostituta e foi expulso de casa aos 8 anos de idade, após ser pego acariciando sua irmã menor. Fugiu para Bogotá, onde foi estuprado repetidas vezes por um homem que o abordou na rua. Aos 18, vivia de pequenos trambiques e furto de carros. Por conta disso, López foi preso, onde alega ter sido sodomizado por uma gangue de presos. Ele diz que se vingou de todos os estupradores durante a pena. Logo depois de ser solto, Pedro López começou seu reino de terror. Foi para o Peru, onde começou a estuprar e matar garotas. Na versão dele, diz ter matado mais de 100 garotas por volta de 1978. Após isso, ele se muda para o Equador, onde diz ter matado 3 garotas por semana. Voltou a ser preso após um sequestro ter dado errado. Em custódia da polícia, confessou os crimes, mas as autoridades só acreditaram nele depois que uma enchente desenterrou as ossadas das vítimas em seu terreno. Mesmo com todas essas mortes, López chegou a ser solto, 14 anos depois, em 1994. Poucas horas depois foi preso novamente, e deportado para a Colômbia, onde foi declarado insano. Em 1998, por incrível que pareça, foi solto novamente, e hoje seu paradeiro é desconhecido. Agora, o título de serial killer mais mortal dos tempos modernos fica com Luiz Alfredo Garavito Cubijos, mais conhecido como La Bestia. Esse assassino era tido por seus conhecidos como uma pessoa tranquila e de fácil trato, mas sua vida secreta era o completo oposto. Começando em 1992, garotos de 6 a 16 anos começaram a desaparecer rapidamente nas ruas da Colômbia. Por causa da longa guerra civil que o país enfrentava, várias crianças eram pobres, mendigos e órfãos. E por conta da confusão política, nenhuma autoridade deu por falta das crianças, e Garavito pôde agir impunemente por 5 anos. Ele normalmente se aproximava das crianças disfarçado, se passando como padre, ou mendigo, ou até mesmo traficante. Assim que ganhava a confiança da vítima, La Bestia amarrava elas e começava a tortura e o estupro por longas horas. Garavito chegava a mutilar os garotos, castrando e decapitando eles. Somente em 1997, após sepulturas com múltiplos cadáveres serem descobertas, foi que a polícia começou a notar que havia um assassino de crianças à solta. As mortes se espalhavam por todo o país, mas em 1998, em Gênova, os corpos de 2 garotos nus foi encontrado em uma colina. No dia seguinte, outro corpo, no mesmo local. Mas ao lado dele havia uma nota. Nesse pedaço de papel tinha um endereço para a casa da namorada de Garavito, mas ele não estava lá. Ele foi preso somente dias depois, após ser detido por tentativa de estupro contra um adolescente. Um mendigo havia visto ele lutando com o garoto e chamou a polícia, que ainda não sabia que tinham prendido o homem mais procurado do país. Depois de testes de DNA ligarem ele aos corpos, Garavito confessou 138 assassinatos, de 172 crimes suspeitos. La Bestia foi condenado a 853 anos de prisão, a maior sentença da história da Colômbia. Apesar que lá, como aqui, a lei não permite prisão perpétua. Por causa disso, Garavito irá cumprir apenas 22 anos, em uma prisão não declarada publicamente. Lá ele está sendo mantido separado dos demais presos, por medo de retaliação. Sua soltura está marcada para 2021, mas por pressão popular, La Bestia pode ficar mais 60 anos aprisionado. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.